Deixa eu só ativar aqui certinho. Show! Vamos lá, meus amores. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito delicado, né? Nós aqui, a nossa cultura ocidental é uma cultura que costuma ter uma certa rejeição com esse assunto, que é a morte, né? E o tema do nosso programa de hoje é Tomando a Morte como Conselheira. Gente, todo mundo que tá aqui, acho que tem noção que um dia vai morrer, né? Todo mundo aqui tem essa noção ou é uma surpresa? Responde aí. Acho que todo mundo tem essa noção, né? Então, o tema de hoje, a morte, é o quê? A gente começar a trazer essa reflexão para o nosso dia a dia. Tomando a morte como conselheira é um conselho, na verdade, de um grande imperador romano que já existiu, Marco Aurélio. E o Marco Aurélio, ele tinha esse hábito de diariamente escrever, né, sobre as questões do dia a dia, as virtudes que ele queria desenvolver, os defeitos que ele queria matar antes da morte. Então ele sempre trazia muito essas reflexões. Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre Marco Aurélio. O imperador Marco Aurélio, ele foi um dos grandes pensadores do estoicismo. E ele trouxe muito esse pensamento pra gente, chamado Memento Mori. O que é o Memento Mori? Não sei. O que é o Memento Mori? Lembre-se todos os dias que você vai morrer. E qual a intenção do Memento Mori? Essa lembrança todos os dias que a gente vai morrer. Eu quero começar primeiro contando uma história, gente, que eu conheci essa história durante o período da pandemia. E essa história mexeu muito comigo. Essa história foi da doutora Sarananda Gomes. Ela é uma médica de cuidados paliativos. O cuidado paliativo é aquele cuidado dos médicos com a pessoa quando ela já está ali em estado terminal. E ela disse que tinha um paciente que sabia que estava no momento terminal e que ela nunca esquece desse paciente, tamanha a serenidade, tamanha a sabedoria dele diante da morte. O que aconteceu? Durante esse período que ele estava muito próximo da morte, ele sempre conversava com ela no hospital, aquela serenidade, ele sabendo, ele super consciente que estava próximo da morte, ele tinha uma doença que não tinha mais cura. E ela diz que sempre admirou demais, assim, a lucidez dele, a maturidade dele. Ou seja, ele sabia que ia morrer, mas ele estava totalmente lúcido, ele estava se preparando. E aí chegou alguns meses depois, né, a doutora Sara falou que esse paciente veio a falecer. Ela sentiu muito e tudo mais, com certeza ela sentiu. Mas ela disse que durante a passagem dele, ele o tempo todo teve lúcido. Durante todo esse momento, digamos assim, pré-morte, né? E aí passaram-se 6 meses, era Natal. E aí ela recebeu em casa uma carta, na noite de Natal. Quando ela foi abrir essa carta, era uma carta desse paciente que tinha morrido. E nessa carta, ele mandava para ela poesias, fotos. Ele escreveu, de fato, uma carta agradecendo para ela. Uma carta como se estivesse, assim, dando conselhos para ela. E ela disse que ficou chocada. Ela falou assim, não, eu vou procurar as filhas dele. Será que foram elas que me enviaram isso? E aí, ela procurou as filhas dele e elas falaram assim, não, ele também deixou uma carta pra gente. Ele deixou uma carta para cada uma das filhas. A gente tá, assim, sem acreditar. E aí eles foram atrás para entender melhor o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Ele, antes de morrer, ele tinha pedido para todas essas... para um grande amigo dele entregar essa carta para a doutora e para as outras filhas dele. E o que isso mostra pra gente, né? Olha o tamanho, gente, da maturidade, da serenidade dessa pessoa. E o que é essa reflexão que a gente toma aqui? Hoje, cada dia mais... a gente está numa cultura onde as pessoas têm o pavor da dor, o pavor do sofrimento, o pavor de pensar na morte. E muito disso é o quê? É uma falta de uma vida sem sentido, uma vida com real sentido. E é muito interessante, depois vocês podem até pesquisar, a doutora Ana Cláudia Quintana. Ela também é uma doutora de cuidados paliativos. E o que ela relata? Que na hora que as pessoas estão ali para morrer de uma doença terminal, o que é que as pessoas mais vamos dizer assim, se buscam, né? Primeiro,
as pessoas que têm uma maturidade maior, elas encaram isso com mais leveza, com mais serenidade. Lógico que isso não é para todo mundo, né, gente? A gente tá aqui trabalhando isso. Só que interessante, ela fala que na hora da morte, a maioria desses pacientes terminais, o que eles se apegam? Ao sentido da vida. Eles começam a ficar muito amorosos. São pessoas que começam, assim, a querer fazer as pazes com alguém do passado, sabe, assim, no momento final, parece que a pessoa, ela fala, né, parece que a pessoa recompõe a consciência, a pessoa redescobre a consciência, e ela se preocupa de fato com valores, com virtudes, com o que ela deixou nas pessoas. Ela falou, gente, dificilmente alguém no leito de morte vai pensar em bem material, em tudo isso, né? Então, ela trabalha o tempo inteiro com isso, ajudando pessoas a morrer com mais dignidade, digamos assim. E geralmente, ela fala que geralmente as pessoas que chegam na hora da morte estão, assim, aquelas pessoas que passaram a vida inteira sem nem pensar sobre a morte, sem nem pensar sobre a vida, ela fala que essas pessoas têm um final muito, muito sofrido, muito pesado. É como se elas entrassem em estado de choque. É como se fosse aquela sensação assim, caraca, quem foi que viveu a vida inteira dentro desse corpo? Então é muito interessante. Depois vocês pesquisem aí. A Ana Cláudia Quintana e a Sara Ananda também. E o que o imperador Marco Aurélio queria dizer com Tome a Morte como conselheira? Todos os dias a gente tem que estar disposto a matar algo dentro da gente. Hoje muito se fala aí, né, nessa psicologia motivacional, que a gente tem que empoderar as nossas qualidades, a gente tem que ser o Ru, a gente tem que ser pra cima. E eu discordo um pouco disso, sabe? Hoje, mais do que nunca, eu tenho consciência o quê? Que nós todos somos feitos de luz e sombra. Essa luz, todas essas, digamos assim, todas essas qualidades, a gente já tem dentro da gente, a gente não tem que buscar lá fora. O que a gente precisa é vencer as nossas sombras, os nossos defeitos. Porque, pensa só, um defeito que a gente tem, ele na verdade é a sombra de uma virtude que a gente já tem. Então, a gente não precisa buscar a criação desse personagem cheio de qualidades. A gente já tem essas virtudes digamos assim, pré-ativadas dentro da gente, como se fosse um aplicativo que está lá desinstalado. Só que a gente vem de uma vida inteira sem se questionar sobre o sentido da vida, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente pode fazer aqui. Então, a ideia dele, da gente todos os dias tomar a morte como conselheira, é todos os dias a gente simplesmente lembrar, olha, eu vou morrer. Hoje, eu tô mais perto da morte do que ontem. Hoje eu tenho um dia menos de vida. E será que hoje eu tô vivendo de acordo com o que eu gostaria? Será que eu tô fazendo as coisas? Será que eu tô vivendo por um ideal? Né? Psiquiatra também muito conhecido, depois vocês pesquisem sobre, Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra que foi pro campo de guerra. E foi muito interessante, porque lá é como se fosse assim, ele ia pra lá meio que ajudar ali as pessoas que estavam prestes a morrer, pessoas que estavam prestes a ser executadas, assim, ele viveu num terror. E ele depois até escreveu um livro sobre isso, né? Acho que é Em Busca do Sentido da Vida, e onde ele fala o seguinte, que ele ficava admirado como algumas pessoas tinham uma maturidade diferente na hora da morte. Como que algumas pessoas, elas enxergavam aquele momento de uma forma diferente, elas morriam com dignidade. E depois ele fazendo esse estudo, ele ia percebendo o quê? Que as pessoas que morriam com dignidade, que morriam com honra, eram pessoas que buscaram o ideal de valor a vida inteira. Eram pessoas que tinham a vida inteira existido. Eram pessoas que não tinham sobrevivido. Eram pessoas que não passaram uma vida inteira no piloto automático. Então, isso só vai mostrando o quanto que todos os dias, a gente primeiro precisa de tudo, perder um pouco desse medo de falar da morte. Porque na vida, para pensar, a gente de fato tem 2 caixões, né? Quando a gente nasce e a gente tá ali dentro de um berço, é um caixão. Para pensar, faz essa analogia. É um caixão do começo, do nascimento, onde a gente começa ali pequenininho. O berço, ele simboliza isso. Esse primeiro caixão. Quando é no final da nossa vida, é o outro caixão.
É outro caixão. Mas por que que a gente valoriza tanto quando alguém nasce, a gente vai, a gente leva presente, a gente, né, faz festa, tem um negócio do mijo, né, que você faz tipo uma festa quando alguém nasce, você vai levar presente, você vai na maternidade. Agora, quando é vamos dizer, a outra moeda, a outra face da vida, o que que acontece? A gente quer, a gente não quer, a gente rejeita. A gente fala, não sei. Eu mesmo tinha esse pensamento antes de ter consciência. Eu não gosto muito de velório. Não gosto. Não, prefiro nem ir. Quantas pessoas já morreram, que eram próximas, e eu não fui no velório simplesmente porque eu tinha essa rejeição à morte. Então, a reflexão que a gente tem aqui hoje é, a gente precisa encarar a morte como uma conselheira. Porque, veja bem, se todos os dias da nossa vida a gente se empenha para matar algo dentro da gente, pra gente matar esse egoísmo que a gente tem nato, pra gente matar a nossa preguiça, a nossa falta de vontade, a nossa resistência, quando a gente trabalha isso, gente, a gente já tá trabalhando a morte. É como se todos os dias fosse uma morte e um renascimento. A gente acorda, renascemos. A gente passa um dia inteiro onde a gente tem várias oportunidades de quê? De trabalhar a morte, trabalhar e matar aquilo que não é virtuoso dentro da gente. Então, quando a gente tem essa dinâmica de todos os dias viver em função de um ideal, e o seu ideal não precisa ser um ideal grandioso, né? Não precisa querer mudar o mundo. Um ideal de valor seria simplesmente cada dia você procurar ser melhor, você procurar ser mais virtuoso, você procurar viver por valores, por princípios. Não simplesmente por uma ordem social, né? Por um condicionamento social. Então, esse pedido do Marco Aurélio é isso, a gente sempre relembrar todos os dias, você vai morrer, você vai morrer. Então, quando a gente entende que a gente tem medo, até de falar isso, tem gente que fala assim, não vou falar da morte não, Deus me livre, senão eu vou atrair. Não, começa a encarar a morte dessa maneira. Cara, todos os dias eu morro. Todos os dias eu morro e nasço. Todos os dias eu morro e renasço. Eu morro e renasço. Os anos passam, a gente morre e renasce. Já reparou que quando a gente olha para o passado, a pessoa que olha para o passado é a mesma. É você. É a sua essência. Só que aquela casca muda. Aquela casca muda. A gente sempre precisou matar alguém dentro da gente para vir um novo. Já repararam isso? Se a gente não consegue ter esse olhar... se às vezes a gente fala assim, não consigo entender. É porque talvez a gente nunca tenha renascido. A gente nunca precisou matar um velho eu para nascer um novo eu. Então, quando a gente vive nessa dinâmica da vida, de estar sempre se reconstruindo, de estar sempre baseando a nossa vida em virtudes, em valores, a gente já está lidando com a morte. Isso que é tomar a morte como conselheira. É como se a morte não assustasse mais. E você acha o quê? Quando a gente chegar lá na frente, igual a história que eu contei no início, né? Do cara que morreu com tanta dignidade que deixou até carta para os outros. Tamanha a serenidade dele. Pensa se não é assim. Porque como que a gente pode deixar um assunto tão importante para depois? E é engraçado que na hora que as pessoas estão para morrer, gente, aí a pessoa se dá conta que ela não viveu uma vida inteira, que ela não fez o que era importante, porque a gente sempre tem essa consciência, né? Que tá faltando alguma coisa. Então a gente sempre deixa pra última hora. A gente sempre deixa tudo pra última hora, né? Vai sair, deixa pra passar um batom na última hora, deixa pra arrumar o cabelo na última hora. Só que com a nossa vida, a gente não pode fazer isso. A vida passa assim, ó. A vida passa assim. Hoje eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, o que aconteceu nesses últimos anos? Parece que a vida deu sabe? Foi muito rápido. E olha que interessante. Todos os anos morre no Brasil, gente, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. 800 mil pessoas, elas morrem de morte esperada, digamos assim, uma doença, né? 200 mil morrem de mortes inesperadas. A gente tem que ter consciência que em algum momento a gente vai fazer parte dessa estatística. E quando a gente tem essa consciência, é como se a gente colocasse um dragão para correr atrás da gente. É como se a gente colocasse um dragão dizendo todo dia aqui, ó, olha, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Você acha que isso dá medo? Não. Quando a gente começa a viver uma vida com sentido, isso dá um gás. É como se eu falasse, caramba, hoje pode ser o último dia. Amanhã pode ser o último dia. Será que se a gente começa a fazer essa reflexão, será que se amanhã fosse o meu último dia de vida,
eu estaria com esse sentimento, eu estaria com essa leveza, eu estaria com essa sobriedade no momento de partir? Ou não? Eu estaria total pânico, eu não fiz o que eu queria fazer, tinham vários sonhos, tinham várias coisas, tinham várias metas, tinham coisas que eu queria melhorar em mim, mas eu deixei pra amanhã, eu deixei pra amanhã, eu deixei pra amanhã. Ou você falaria assim, cara, eu acho que eu iria de boa, porque assim, posso não ter realizado tudo, mas o que eu venho buscando até aqui, dia após dia, fez total sentido na minha vida. Então essa é a reflexão que o imperador Marco Aurélio traz com essa frase, né? Memento mori. Anota essa frasezinha aí no seu caderno, no seu diário, bota numa parede. Quando você acordar, você olhar e falar assim, olha, eu vou morrer. Isso faz com que a gente acelere essa busca pelo sentido da nossa vida, né? Gente, dá uma pausazinha aqui rapidinho. Eu quero agradecer demais a presença de quem tá aqui na live acompanhando a gente. Geisa, um beijo, minha linda. Que bom ter você aqui. Então, gente, a consciência da morte traz a consciência da vida. Por quê? Se a gente não tem a consciência da nossa própria vida, dessa substância que a gente tem, que a gente não é só essa matéria, que a gente não é só esse corpo, se a gente não tem essa consciência, na hora da morte, com certeza vai bater o desespero, né? Vai bater o desespero. E eu vou passar um exercício aqui pra vocês no final, que é bem legal, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais de alguma coisa aqui. Sim, sobre o antídoto, né? Qual é o antídoto que a gente pode ter pra gente começar a vencer, a gente superar esse medão de morrer, falar da morte, ter medo de atrair? É a gente praticar o conhecer a si mesmo. É a gente entender que a gente é muito além do que é isso aqui que a gente tá vendo. Né? Nós somos seres espirituais dotados de um... Opa, peraí. O celular caindo aqui. Nós somos dotados de espírito. Nós temos uma alma. Nós temos algo dentro da gente que quer se expressar. Nós temos algo, um mistério a ser revelado. É engraçado, a gente tem um mistério a ser revelado dentro da gente, só que a gente busca fora. A gente tá sempre buscando fora, achando que é lá no mundo essas respostas que a gente busca. E na verdade tá tudo dentro da gente, né? Então eu vou passar aqui um exercício para vocês. É o seguinte, é bem simples, tá, gente? Esse exercício. Se você fosse morrer amanhã, o que você faria, né? Você vai fazer o seguinte, você vai anotar 3 virtudes que você tem, 3 virtudes, 3 sonhos que você tem, um de curto prazo, um de médio prazo, um de longo prazo. E você vai anotar o nome de 3 pessoas. 3 pessoas que você gostaria que tivesse junto com você. Vamos dizer que você tá morrendo no leito do hospital. Qual seriam as 3 pessoas que você escolheria para estar ali, para te ajudar a fazer essa passagem? Qual é a ideia desse exercício? Primeiro, você vai anotar os 3 sonhos, 3 pessoas e 3 virtudes. Aí você vai riscar. Você vai riscar 2 de cada um. Você vai deixar só um. Você vai deixar uma virtude que você quer levar, uma pessoa e um sonho. Os outros você vai abrir mão. Qual é a ideia da reflexão desse exercício? A gente primeiro praticar o desapego, porque nós somos pessoas muito, muito apegadas. Praticar o desapego, a gente já ir trabalhando essa consciência dentro da gente. E o segundo, a gente ter a real noção de quem de fato é importante pra gente. E você vai ver que na hora que você colocar lá as 3 pessoas, na hora de cortar 2 pessoas, vai dar um calafrio. Vai dar um calafrio. Você vai ficar assim... você vai ficar tenso de falar, caraca, mas como assim? Não, eu queria essas 3 pessoas na hora. Mas não, o exercício é... corte 2 pessoas e deixe só uma pessoa. E comece a entender que, de fato, quem é importante pra você? O que é importante? Qual é essa virtude única, última, que sobrou? É aí que já começa a nossa busca do sentido da vida. O sentido da vida é a gente construir coisas que são eternas. São eternas. É a gente morrer e fazer falta. É a gente morrer e, além de fazer falta, a gente deixar algo nas pessoas. As pessoas lembrarem de você e falar, caramba, aquela pessoa contribuiu com a minha vida. Nossa, aquela pessoa eu nunca esqueço, ela me fez pensar assim, ela me deu uma dica assim um dia, um conselho, um gesto de amor, uma atenção, sabe? É isso, gente, que a gente leva dessa vida, tá bom? Então, só pra finalizar aqui,
que a gente sempre se lembre que a gente só morre uma vez e que a gente não pode dar vexame. A gente só morre uma vez na vida. Sabe-se lá se a gente vai ter outras vidas, né? Eu me parece que sim, mas e se não tiver? Eu nunca vou saber, né? E se não tiver? Eu quero ter saído dessa vida melhor do que eu entrei. Eu quero ter saído dessa vida e deixar esse mundo melhor do que eu peguei. Eu não quero ter sido só despesa. A gente tem que ter essa consciência. Gente, como que a gente, às vezes, se permite ser um peso morto que só deu prejuízo para a natureza? Imagina o tanto de água que a gente consumiu, imagina o tanto de lixo que a gente causou, o tanto de poluição, o tanto de a despesa. Pensem no custo. Imagina o custo de uma pessoa durante uma vida inteira. Tanto o custo de din-din-din como o custo para a natureza. Não é possível que a gente vai se permitir sair daqui sem pagar esse débito. E como que a gente paga esse débito? Construindo uma vida com sentido. Buscando esse sentido aqui, ó. Porque esse sentido só existe dentro. Esse sentido não existe fora. E construindo, dia após dia, uma vida digna de ser vivida. Viver, não simplesmente sobreviver. Então, a nossa reflexão de hoje é: tome a morte como conselheira. Pense na morte todos os dias, mas não para se apavorar. Porque a morte é algo natural. A morte é algo que vai acontecer um dia. Quando a gente começa a ter uma naturalidade de aceitar, falar e pensar sobre a morte, é porque a gente está começando a entender o sentido da vida. Porque lembra? Tudo são duas faces da mesma moeda. A vida e a morte. Por que a gente só quer valorizar e falar bem da vida? A gente não quer entender a morte como também tem algo a nos ensinar, né? E a morte nos ensina isso, que a gente precisa viver uma vida com sentido. A consciência da morte traz necessariamente a consciência da vida, tá bom? Então, gente, como sempre falado, esses nossos programas são bem rapidinhos, são pequenas pílulas e reflexões, e esses programas vão acontecer todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no meu Instagram. Serão 70 programas até o final do ano, tá bom? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas agora no meu Stories. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre a nossa live, fique super à vontade. Um grande beijo para todos vocês, tá bom? E eu espero vocês aqui amanhã. Tchau!